Graça e paz, mulheres blindadas. Vocês já estão aí preparadas para essa porção do dia de hoje, para esse tempo poderoso do dia de hoje? A Bíblia diz em Êxodo que Deus, ele é a nossa porção e ele é a nossa melhor porção. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, eu declaro cada uma dessas mulheres blindadas, fortes no Senhor, recebendo a palavra com mansidão, recebendo a palavra que nelas estão sendo enxertadas. Eu declaro, Pai, um novo tempo sobre a vida delas, aonde os olhos do entendimento delas serão iluminados. A tua palavra diz, Senhor, que a própria palavra, ela traz luz e entendimento. Obrigado, Senhor, pelo entendimento delas iluminados. Pai, aquilo que precisa ser feito e manifesto nesses dias, através desses áudios, que sejam feitos. Pai, eu peço em nome de Jesus, elas vendo e ouvindo, elas recebendo uma porção dobrada do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem para elas, Pai. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, as áreas da vida delas que precisam ser alcançadas, aquilo que precisa chegar como refrigério, renovo, entendimento, aquilo que precisa ser feito novo. Pai, em nome de Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo e as doces consolações chegando sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, mulheres blindadas, eu vou ler um versículo aqui para vocês. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que assim é o que acontece com a palavra do Senhor, ou com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela realizará, ela cumprirá, ela prosperará, e essa palavra prosperar é conduzir a um bom resultado, em tudo aquilo, o propósito pela qual eu a enviei. Cada palavra que você está recebendo aí, o Senhor está dizendo para você, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Nós estamos, queridas, no 5º áudio, e esse áudio nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Camila, mas o que o caráter de Deus tem a ver com oração no processo de cura? Tudo a ver, queridas, porque quando nós conhecemos o caráter de quem relacionamos, de quem nós nos relacionamos, e oração é relacionamento, o nosso relacionamento, ele se dá de uma maneira diferente. Ele acontece de uma maneira completamente diferente. Então nós precisamos conhecer o nosso Pai. Conhecer se é da vontade dele curar, e nós já sabemos que é, mas muitas vezes o diabo tenta colocar dúvidas na nossa cabeça, e essa ministração, esse áudio vem para te firmar, te fincar em uma convicção, para te firmar na pedra angular, na rocha que é a palavra, aonde você nunca mais terá dúvida do caráter de Deus e quais são as obras do Senhor. Amém? Queridas, eu gosto muito de uma frase de um ministro chamado Henry Hill, que ele diz o seguinte: o objetivo de se conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. Antes de nós começarmos a ministração, e esse áudio ele não vai ser um áudio muito longo, é um áudio aí onde nós precisamos pontuar esse assunto específico do que é o caráter, amém? Então a primeira coisa que eu gostaria de comunicar a vocês é que nós precisamos trazer a revelação de que é desejo de Deus que a gente ande em saúde divina. Camila, qual é a diferença de saúde divina e cura divina? Andar em saúde divina é andar de uma maneira em que nós não venhamos a ficar enfermo. Mas se a enfermidade bater na nossa porta, nós temos a convicção de que Cristo ainda é aquele que cura. Porque o nome de Cristo é tão poderoso quanto a pessoa de Cristo. E o nome que está acima de todo nome foi dado à igreja. A Bíblia diz que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. Então, em Cristo, na palavra, nós somos conduzidas em triunfo. Amém? E essa palavra que está sendo enviada através desses áudios
ela prosperará, ou seja, ela vai te conduzir a um bom resultado. Amém? Eu gosto da definição da apostila do Rema, que diz que caráter é uma firmeza de vontade, é uma constância, é estabilidade na maneira de agir e também uma estabilidade na maneira de reagir, uma índole, uma impressão, um conjunto de qualidade que distingue uma pessoa. Quando ele diz, queridos, aqui nessa definição, uma constância, uma estabilidade, isso significa que Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nós precisamos compreender essa verdade para entender que Deus não ora, não está bipolar querendo me curar, outra hora ele não quer curar. E quando cura não se manifesta, queridos, Deus é inocente, porque o desejo de Deus é curar, porque Deus ele não só vai levar, como ele já levou todas as enfermidades. Eu preciso entender que isso não é uma promessa para o futuro, ele levará, não, ele já levou. E, de fato, se precisarmos de cura, ela está disponível, ela está ao nosso dispor. Amém? Segundo ainda a apostila do Rema, ela diz que a nossa visão a respeito do caráter de Deus vai influenciar diretamente o nosso relacionamento com Ele. E como eu disse para vocês no início do áudio, oração é relacionamento. E.W. Kenyon, ele diz em uma das suas frases em seus livros que é tão errado um crente carregar uma enfermidade, uma vez que o próprio Cristo já carregou. Essa é uma questão de tomar posse, ter uma consciência espiritual. Sabe que o nosso homem interior, o nosso espírito recriado, ele tem uma consciência? Ele tem uma consciência. E esse espírito, ele recebe essas informações do Espírito de Deus. Porque Deus é espírito e ele só vai comunicar com você e comigo através da sua palavra. A Bíblia diz em João que a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Então, da palavra, a palavra é espírito, a palavra é vida. Você está recebendo nesse dia de hoje, nesse áudio, vida. Receba vida. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1, 16 e 17. Diz assim: não vos enganeis, ou não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Isso fala muito do caráter de Deus. Primeiro porque ele diz assim: não erreis. Isso significa que em algum momento a gente pode errar. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê espaço, não dê brecha, não dê oportunidade. Significa que em algum momento a gente pode dar uma oportunidade a Satanás. Mas a Bíblia diz: não erreis, não vos enganeis. Não se deixe enganar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Ele está querendo dizer, queridos, isso aqui nos revela muitas coisas. Dentre elas, você sabia que Eva foi enganada porque ela achou que Deus não era bom? Quando a serpente começou ali a bater um papo com ela, e pode ter certeza, queridos, que o diabo não faz diferente. Hoje ele tenta nos ludibriar através da mente, trazer um engano, em que o fato quando Deus diz para ela, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele quis trazer uma sugestão para Eva que Deus não era bom, que Deus era aquele que tira, que Deus é aquele que priva, que Deus é ruim. Queridas, o não de Deus não é para nossa punição. O não de Deus é para nossa proteção. Então, quando Deus disse que não era para comer daquele fruto, é porque aquela árvore não era boa para eles. Amém? Não era para se comer. Então ele disse: não vos deixei enganar. Tem muitos filhos de Deus enganados, porque enfermidade não é boa dádiva. Enfermidade não é dom perfeito. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou, a Bíblia diz em Gênesis 1:25, que tudo que Deus criou é bom. Então, enfermidade não está na qualificação de bom, escassez não está na qualificação de algo bom. Não vos deixe enganar. Sabe o que significa a palavra enganar no original?
Olha como é sério. Essa palavra enganar, não vos enganei, é fazer alguém desviar do caminho, é fazer alguém se descaminhar, é conduzir alguém ao pecado. Então, queridos, quando nós duvidamos do caráter de Deus, nós estamos entrando por um caminho de incredulidade e desobediência. Ele levou Eva, Satanás levou Eva por um processo de incredulidade a desobedecer o nosso Senhor. Olha como isso é sério. Vamos analisar nessa tarde, queridas. Olha, a Bíblia diz que nós precisamos nos examinar. Então se examine. Se examine no dia de hoje. Será que eu tenho duvidado do caráter do Pai? Será que eu preciso conhecê-lo de uma maneira que eu ainda não tenho conhecido? Com certeza o Espírito Santo tem te inclinado a dizer: você precisa conhecer o Pai de uma maneira diferente. Oh, aleluia! Esse é um atributo de Deus, o caráter de Deus, uma bondade, benignidade. Sabe o que significa um atributo? Um atributo é aquilo que é intrínseco da pessoa. É aquilo que fala de uma qualidade. É aquilo que está falando que é próprio da pessoa. Então a bondade é algo que é próprio do Senhor. Quando nós conhecemos o caráter de Deus e os seus princípios, nós podemos ter a segurança daquilo que podemos esperar dele. Porque dele nós podemos esperar o que é bom. Aleluia! Dele nós podemos esperar o que é bom, porque ele é bom. Eu gostaria de citar alguns exemplos aqui da apostila do Rema. Por que nós devemos conhecer a Deus? A Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus porque o próprio Deus é um Deus que deseja se fazer conhecido. Em Atos 14:17 diz: no entanto, Deus não ficou sem dar o testemunho de sua própria pessoa, pois ele mostrou a sua bondade enviando as chuvas dos céus, as estações, as colheitas para cada tempo, concedendo-nos um sustento de fartura e nos enchendo de alegria. A Bíblia diz em Romanos 1:19, Deus pode nos conhecer, Deus se pode conhecer, é evidente entre ele, pois o próprio Deus o manifestou. O segundo tópico, a própria palavra de Deus nos incentiva a conhecê-lo. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O terceiro, porque o Senhor, ele, quando nós conhecemos ele, libertação chega. A Bíblia diz em João 8:32, conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Senhor traz uma libertação quando nós conhecemos dele, da sua palavra. Em Provérbios 11:9 diz: o justo encontra liberdade no meio do conhecimento. Outro tópico, porque a vida eterna, a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. João 17:3, ele diz: eis que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e Jesus, aquele a qual enviastes. Porque também, queridos, conhecer a Deus é ter graça e paz multiplicados. A Bíblia diz que quando nós conhecemos, nós temos graça e paz multiplicadas. Imagina a multiplicação da graça e da paz. Que coisa maravilhosa. A Bíblia também diz que quando nós conhecemos a Deus, nós nos livramos de enganos. Então, quando eu conheço a verdade, eu rejeito o engano e a mentira. E também a religiosidade. Conhecer a Deus vai nos levar a ser cada dia mais parecidas com Ele, queridas. Às vezes nós esquecemos que Deus, Ele é o mesmo, que opera tudo em todos. Eu me lembro de um exemplo. Uma vez eu estava orando ao Senhor acerca da minha vida financeira. E quando eu fiz o rema, eu peguei essa palavra de cura com muita avidez, muita. E eu fui falar ao Senhor, o Senhor falou assim: filha, a mesma forma como você pegou a revelação sobre cura, você precisa pegar a revelação que é o mesmo sobre prosperidade, sobre manifestar. Às vezes, queridas, o que nós estamos achando que Deus não proveu, que Deus não manifestou, é porque nós não estamos andando à altura do conhecimento. Não é porque Deus não fez nada a respeito daquilo, porque a Bíblia diz que de fato no tocante à vida e à piedade ele já nos concedeu tudo. A Bíblia diz que a mão dele tem riqueza e honra. Então, quando Deus pesa a mão sobre nós,
Numa mão tem riqueza e na outra mão tem honra. Então o que eu preciso entender? Que existem coisas que para se manifestar eu preciso cumprir princípio. Queridas, eu quero que algo na minha vida financeira manifeste, eu preciso cumprir princípio chamado dízimos e ofertas. Então o que Deus estava querendo dizer comigo? O mesmo Deus que opera na manifestação de cura é o mesmo que traz a manifestação de prosperidade. Cumpra os princípios, declare a palavra, faça confissões de fé. Era isso que meu pai estava dizendo. Aleluia. Nós vamos finalizar com um versículo que eu gosto muito. Está lá em Lucas 9, do 51 ao 56. Isso fala do caráter do nosso Pai, a bondade. A Bíblia diz em Lucas 9, 51. E ocorreu que ao se cumprirem aqueles dias, seria levado aos céus. Jesus se manifestou em seu semblante firme resolução em ir até Jerusalém. E por isso enviou alguns mensageiros à sua frente. Indo antes, chegaram um povoado até os samaritanos, a fim de requerer uma pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não recebeu por notar que eles estavam indo para Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos de João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Queridos, olha só o coração dos discípulos. A Bíblia fala que os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos eram povos misturados e os judeus, eles tinham uma espécie de rejeição mesmo. Eles tinham muito essa questão de ser um povo puro. E como os samaritanos eram povos misturados, eles não gostavam. E os discípulos pedem para aniquilar. E olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, mirando-os, admoestou severamente. Jesus corrigiu eles. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir as vidas dos seres humanos, mas sim para salvá-las. Aleluia. Vou finalizar esse áudio com uma oração. Amém? Pai, eu declaro cada uma dessas mulheres preciosas e poderosas em Ti, entendendo, Pai, o que é, Senhor, o Teu caráter, e andando sobre essas verdades, compreendendo que o Senhor é bom. Aleluia. Elas, Pai, recebendo a verdadeira revelação de que o Senhor não muda, de que o Senhor deseja, Pai, que tudo lhe vá bem em todas as áreas da sua vida, que o Senhor tem vida e vida em abundância para cada uma delas. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sejam abençoadas na prática dessa palavra. Amo vocês.